Estamos de volta com Casa e Companhia. Olá, voltamos com o arquiteto Kazuo Maizano, profissional pioneiro em nossa região. Kazuo, no intervalo você havia comentado que se formou em 1958 na Universidade Mackenzie e que naquela época só havia duas faculdades de arquitetura no estado de São Paulo, na USP e no Mackenzie. Como que era a faculdade naquela época? Quais as matérias que eram ministradas e a importância dessas matérias na formação do arquiteto, do profissional? Nós tínhamos diversas matérias que, na época, por exemplo, administração de empresa. Não existia administração, nós é que fazíamos. Direito, para poder fazer peritagem, nós tínhamos uma orientação dos professores de direito. Nós tínhamos um curso de estruturas, todas elas. Nós tínhamos um curso de pintura, modelagem, laboratório e pesquisas, fora os projetos que eram desenvolvidos. Então, nós tínhamos, por exemplo, ter aula junto à Escola de Belas Artes, para a gente, na época era escola, hoje é arquitetura lá, mas na época a gente ia lá estudar os moldes do clássico, principalmente, desenhar móveis. Então, certo. E, Kazuo, nosso programa é assistido por vários jovens, né, que devem ter curiosidade. E como era o vestibular na época? Vestibular, vou ser sincero, era feito uma parte escrita, sim, depois entrava no exame oral. Tinha prova oral. Prova oral. E, por exemplo, matemática, a gente entrava numa sala, fazia álgebra, fazia trigonometria, e assim ia sucessivamente. E tinha também a prova de habilidade específica? Havia, inclusive, a última prova era de laboratório, de pesquisa. Então, o professor falava, me traz um diapasão. Então, você precisa andar lá, trazer o diapasão para ele. Então, eram provas, assim, prática, sei lá, que hoje não se faz a parte oral mais, né? E aí você se formou em 58, ficou um tempo trabalhando em São Paulo e a tua família já era de Prudente, você cresceu aqui em Presidente Prudente, claro, né? E você retornou a Presidente Prudente no início dos anos 60. Né? O que te trouxe de volta a Presidente Prudente? Fiz uma pesquisa na cidade do desenvolvimento de Prudente e achei que era uma cidade que se podia expandir muito mais do que hoje é Campo Grande, é Rio Preto, e a comunicação entre Mato Grosso e Paraná traria um certo desenvolvimento na cidade. Estrategicamente, a posição de Prudente... Ótima. Ótima. Você acreditou que, em função da posição de Prudente, Prudente iria crescer... Muito. Muito, e você profissionalmente iria crescer junto e voltou para cá. E, Kazuo, Prudente cresceu o que você imaginava que iria crescer a partir de 1960? Não, o desenvolvimento foi bem tolhido. Hoje, na época, nós era maior do que Rio Preto, maior do que Campo Grande. Hoje nós somos bem menor do que eles. Então, por aí você pode analisar o que foi desenvolvido na cidade. O tema do programa Casa e Companhia é arquitetura e construção. Então nós não vamos entrar muito no mérito do porquê Prudente não cresceu, porque nós teríamos que ficar mais de horas conversando sobre esse tema. Então nós vamos concentrar mais na arquitetura e construção, né? O Kazuo tem muito a nos contar. Foi o primeiro arquiteto a se estabelecer em Presidente Prudente, numa época em que a maioria dos profissionais de outras áreas trabalhavam para o governo, para o Estado. A maioria. A maioria trabalhava para o Estado
e o Kazuo era um profissional, se estabeleceu como profissional liberal, Claro. e sempre seguiu esse caminho de profissional liberal. Como era Prudente nessa época, Kazuo? A cidade faltava ainda muita coisa, por exemplo, planejamento. Não se falava, nunca se ouvia falar em plano diretor. Nós tentamos, junto com a Associação dos Engenheiros, desenvolver um plano diretor. Eu trouxe aqui o professor Berkowitz, da USP, para ele fazer palestra sobre o que é um plano diretor. Nada como gente de fora para vir fazer a palestra. Mas não vingou, infelizmente. Tá certo. Como havíamos dito, né, eu acho que a gente tem um momento muito especial em ter um depoimento do arquiteto Kazuo Maizano, que foi o primeiro arquiteto a estabelecer aqui em Presidente Prudente. Então nós voltaremos no próximo bloco e continuaremos com a conversa com o arquiteto Kazuo Maizano. Até lá! Você está assistindo Casa e Companhia.